Olá! Independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo, que Deus venha a te abençoar. Seja de manhã, à tarde ou à noite, qualquer horário do dia, que esse vídeo chegue até você como uma bênção. Né? Que Deus possa estar te abençoando, assim como tem me abençoado através das reflexões na palavra de Deus. Meu nome é Nancy, para quem não me conhece, trago a vocês hoje uma mensagem referente aos exemplos que Ruth nos deixou com a sua vida, citada em seu livro, e também pela experiência que ela vivenciou, que possamos nós, em nossas vidas, fazer uso dos exemplos que vou estar aqui citando. Vocês vão perceber que eu selecionei 4 de muitos exemplos que Ruth deixa na Bíblia, mas nós não vamos nos estender em seus exemplos e vocês vão entender o porquê. Né? Rapidinho, vamos aqui lembrar da história narrada no livro de Ruth, um tempo dos juízes, em que ainda não havia rei sobre Israel. Uma família israelita saiu de Belém para escapar da fome. A família, composta por Noemi e seu marido, Elimeleque, também os seus 2 filhos, Malom e Quilion, chegando na terra dos Moabitas, não demorou muito, Elimeleque veio a falecer e deixou Noemi viúva com seus 2 filhos. Passado um tempo, eles se casam, um casa com Ruth e outro casa com Orfa. E passado anos, eles não têm filhos e também os 2 filhos de Noemi vêm a falecer. Então ela fica viúva, e os seus filhos também falecidos. Ela então toma uma decisão, que é o de dizer às suas noras: voltem para suas terras. Podem voltar para suas terras e eu vou voltar para a minha terra. E aí então nós vamos entender os exemplos que Ruth nos passa. O primeiro que nós vamos, de exemplo que nós vamos pegar da vida de Ruth, é que ela se torna responsável por sua sogra. Os versículos 16 e 17 do capítulo 1 de Ruth, ela fala exatamente o momento em que ela se coloca responsável por sua sogra. Ela diz assim: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. Então, também no capítulo 2, ela diz a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Então, ela pegou a responsabilidade de estar com a sua sogra e de cuidar dela. Então, o primeiro exemplo que ela nos passa é o da responsabilidade, de ser responsável por algo. Em nossos dias, a importância de ter responsabilidade, desde pequeno, é muito importante. Nós sabemos que a responsabilidade, quando ela é adquirida já desde de novo, de criança, a gente vai crescer com um aprendizado importante em nossas vidas, porque hoje em dia nós não vemos tantos jovens, até mesmo adultos, com atitudes responsáveis. E por conta de não terem responsabilidade em suas vidas, vêm as consequências dolorosas, não só para a própria pessoa, mas também para aquelas pessoas que o cercam. Então aqui Ruth nos dá um exemplo de como ser responsável. Claro, ela não precisava disso, ela poderia ter voltado como Orfa voltou, a estar com seus familiares, mas ela escolheu estar com sua sogra e por ela ser responsável.
Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui de Ruth, né, é o de ser responsável. Né? O segundo exemplo que a gente vê de Ruth, né, acontece exatamente quando ela está sendo responsável por sua sogra. Né? Nós já estudamos em Deuteronômio de que era deixado que as viúvas viessem apanhar as sobras na ocasião da colheita. Né? Então, ela, como viúva, ela tinha esse direito. Né? Então, por ser responsável, ela foi até um local em que ela pudesse rebuscar espigas. Né? E foi aí exatamente em que ela mostra para nós o segundo exemplo importante que nós devemos praticar em nossas vidas, que é o de ser ultra correta. Em Ruth capítulo 3, versículo 7, diz assim: havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. E então veio ela, de mansinho, ele descobriu os pés e se deitou. Né? E aí o 10 nós vemos assim: quando Boaz acordou e a viu ali, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste quer pobre, quer rico. Né? Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro, porquanto ele, Boaz, havia dito, né? Não se saiba que alguma mulher veio à eira. Então, ela, seguindo um conselho dado por sua sogra, ela foi ter com Boaz, porque ele poderia ser o remidor dela, né, como viúva, né, da família de Elimeleque ali. Ele poderia resgatar ela e, claro, sua sogra junto. Mas ela não foi com uma atitude errada. Ela procurou ser ultra correta, não se fez conhecer como mulher. Né? Ela não usou a situação para agir de maneira errada, para agir de forma a vir a se envergonhar. Né? Deixa esse exemplo para nós, né? De fazer as coisas certas, mesmo em meio a uma situação tão difícil como aquela que elas estavam passando. Né? E isso é um exemplo que nós precisamos seguir. Muitas ocasiões em nossas vidas, quando passamos por uma necessidade, uma situação complicada, nossa tendência é ir e fazer o errado. Esquecer do que Deus nos ensina em sua palavra, né? Que nós devemos fazer as coisas conforme a vontade dele, não a vontade dos nossos corações. Então Ruth aqui, ela se mostra ultra correta, fazendo o que é certo. Mais um exemplo que nós podemos tirar na vida dela. Outro exemplo que a gente pode ter, né, da vida de Ruth é que ela passou a temer o Deus de Noemi. Né? Ela passa a ser temente a esse Deus que provavelmente ela conheceu durante o tempo em que ela esteve casada, né, com seu marido, aprendendo o que o Deus de Israel era para a vida deles. Mesmo que eles tivessem saído da terra deles, né, e ido para uma terra que não era da vontade de Deus, mas eles passaram para ela e para a órfã também os ensinamentos que eles tinham do Deus verdadeiro. E isso é importante. Isso faz com que a gente possa entender quando ela fala lá no versículo 16, que ela vai acompanhar Noemi, ela diz: o teu Deus é o meu Deus. Então ela se tornou uma mulher temente a Deus. É um exemplo que nós temos que tirar também como ensinamento da vida de Ruth. Nós temos que ser mulheres tementes a Deus. Saber que nosso Deus, ele é um Deus que nos cuida, que
que zela por nós, mas nós temos que estar dentro da vontade dele. Temos que estar dentro da vontade dele e fazendo o que ele pede para que nós façamos. Que nós sejamos testemunhas aqui na terra de tudo que nós aprendemos de Deus e do Senhor Jesus Cristo na Bíblia. Tementes a Deus é a gente seguir os passos como cristão que somos, né, daquilo que é a vontade de Deus, respeitando Ele como o Senhor das nossas vidas. Então, este exemplo que Ruth nos passa de ser temente a Deus, ela aprendeu com pessoas, né, que deixaram esse exemplo para ela. E por ela ser temente a Deus, ela procurou fazer as coisas de maneira correta. Então, nós também devemos agir da mesma forma. E por último, mas não tão menos importante, nós podemos entender como exemplo deixado por Ruth, ser eficiente. Sim, eficiente. Ela como mulher, nós vemos no capítulo 2, versículos 3, olha só. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. Então, olha só, ela não ficou parada, foi ajudar a sua sogra, que já era de idade. Então, ela foi adiante lá no campo. O versículo 7 ainda diz assim: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Não ficou parada. Versículo 17 ainda, lá no capítulo 2, diz assim: esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. O 23 diz: assim ajuntou-se com as moças de Boaz, para colher até o que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Então ela foi uma mulher eficiente, ela não ficou parada, ela foi atrás de coisas que eram importantes para ela e para a sogra. E nós sabemos, que ao final Deus vai abençoar Ruth. Ela vem a ser resgatada por Boaz, se casa com ele, e tem um filho, e tanto ela quanto sua sogra são cuidadas por ele. E a recompensa, por ela ter sido uma mulher responsável, por ela ter sido uma mulher ultra correta, por ela ter sido uma mulher temente a Deus, por ela ser uma mulher eficiente. Então, eu acredito, que para as nossas vidas, se nós seguirmos e fizermos uso, desses exemplos que Ruth deixa para as nossas vidas, muita coisa pode ser mudada, pode ser diferente. Se até aqui você não tem feito uso desses exemplos em sua vida, está aqui a oportunidade. Comece a partir de agora. Faça a diferença na sua vida. Na sua vida como filha, como irmã, como esposa, como nora, ou como sogra, como neta. Todos esses exemplos nós podemos usar, independente, do que nós somos. Nós temos que fazer diferença para o bem das nossas vidas e das pessoas que nos cercam. Agindo com esses exemplos, fazendo desses exemplos parte das nossas vidas, com certeza muitas bênçãos nós vamos colher. Assim como Ruth colheu para a vida dela, vamos colher para as nossas também. Então, que Deus possa abençoar e que essa palavra possa ir de encontro ao seu coração, assim como veio para o meu. Que Deus te abençoe.